Boa tarde a todos. Neste momento são 18 horas e 2 minutos. Contando com a presença dos vereadores que entregam esse poder legislativo, declaro aberta esta sessão ordinária do dia 17 de agosto de 2020. E sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimento os senhores vereadores, assessores e a comunidade que nos prestigia nesse plenário. Conforme o artigo 92 do Regimento Interno, fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Desta forma, declaro aprovada a ata da sessão ordinária do dia 10 de agosto de 2020. Convido o secretário, o vereador Horst, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Uma boa noite, vereador, vereadoras, assessores e ao público que nos assiste. Temos ofício do gabinete número 225/2020, Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 17 de agosto de 2020. Prezado presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar em anexo para apreciação pelos integrantes dessa nova Casa Legislativa o seguinte expediente. Projeto de Lei número 64/2020, que estabelece condições para pavimentação e cobrança de contribuição de melhoria na Rua Valdemar Nestor Pear e da outras providências. Projeto de Lei número 112/2020, que inclui ação no Programa de Plano Plurianual para o exercício de 2018 e 2021, na Lei das Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$52 mil e da outras providências. Sendo o que se apresenta para o momento e certo a sempre honrosa atenção de Vossa Excelência, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 230/2020. Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 17 de agosto de 2020. Estimado Presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, encaminhar o parecer 30/2020, emitido pela Procuradoria Jurídica do município de Vera Cruz, acerca da solicitação da nobre Casa Legislativa através do ofício número 56/2020, de 4 de agosto de 2020. De acordo com as instruções jurídicas, a transferência do saldo financeiro com o objetivo de incentivar empresas não é aconselhada em ano eleitoral, ainda que em situação de calamidade pública, conforme consta no parecer anexo. Certos da sua compreensão, ante ao exposto, elevamos nossa consideração e estima. Cordiais saudações, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Ofício Gabinete número 228/2020. Vera Cruz, Rio Grande do Sul, 17 de agosto de 2020. Prezado senhor presidente, temos a satisfação de cumprimentar Vossa Excelência e, pelo presente, encaminhamos para arquivamento e conhecimento dos integrantes dessa nova Casa Legislativa, na forma dos artigos 52 e 53 da Lei Orgânica, combinado com o disposto no artigo 7º do inciso 1º da Lei número 4.297, de 12 de janeiro de 2016, que o vice-prefeito municipal encontrar-se-á afastado de suas funções nos períodos de 10 de agosto a 24 de agosto de 2020, oportunidade que estará de cor das férias regulamentares relativas ao período aquisitivo de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019. Favor desconsiderar o ofício do gabinete número 217/2020, de 10 de agosto de 2020, enviado anteriormente. Sendo que se apresenta para o momento, aproveitamos para renovar a nossa consideração e apreço. Cordialmente, Guido Hoff, Prefeito Municipal. Temos na casa a indicação número 038/2020, de autoria do vereador Flávio Schinck, propondo que se estude a revitalização do caminhódromo em toda a sua extensão, situado na rua Ernesto Villa. Indicação número 039,
2020, de autoria do vereador Flávio Schink, propondo reparos na frente do necrotério Tunduca, de linha liquidável. Eram essas as correspondências da noite, senhor presidente. Agradeço ao secretário, então, pela leitura das correspondências. Passaremos neste momento para a distribuição dos projetos para as comissões permanentes, que deverão emitir pareceres sobre os mesmos. Projeto de lei número 64.112, 2020, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que está sob a responsabilidade do vereador Dalvo, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Saudação ao senhor presidente, extensivo aos demais colegas vereadores, a colega vereadora, as pessoas que honram com vossas presença, saudando a pessoa do seu juiz destacado, doutor Marcelo Schmidt, e da Deise Borges, nossos assessores. Vejo por aí o ex-vereador Claudélio Ferreira, nossa saudação, em seu nome, as demais autoridades e representação partidárias também aqui presente. Saudamos a imprensa escrita e falada, a pessoa do Lucas Arauto, Didinho, Zé Luiz da Rádio Com, enfim, todos sintam saudado, demais representantes que estejam aqui presentes. Senhor presidente, projeto de lei de Museu 64, a vereadora Maria de Fátima, e o projeto de lei 112, a vereador Rosa Frederico Chu. Os mesmos projetos para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que está sob a responsabilidade do vereador Ludwig, a quem eu solicito que indique o relator dos projetos. Senhor presidente, o projeto de lei 064/2020 ao vereador José Adroaldo da Silva e o projeto de lei 112/2020 à minha pessoa. Informo agora o recebimento de 2 denúncias nesta Casa Legislativa. Passaremos de imediato para a apreciação de denúncias oferecidas pelo eleitor Jerônimo de Lamar da Silva e o vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. E de imediato passo o trabalho para o vice-presidente para que conduza os trabalhos. Ainda gostaria de destacar, já que tem uma denúncia sobre a minha pessoa, e com toda a minha tranquilidade e transparência, que sempre tive e conduzi essa Casa Legislativa, eu pediria a todos os senhores vereadores, indistintamente de cor partidária, que votasse a favor do procedimento da Comissão Parlamentar Processante. Assumindo neste momento a coordenação dos trabalhos, na condição de vice-presidente, reiteradas as saudações das pessoas que aqui estão, e vamos de imediato para a leitura da denúncia realizada contra o presidente Valdir Justman. Excelentíssimo senhor vereador, presidente, excelentíssimos senhores vereadores, membros da mesa diretora, a Câmara de Vereadores do município de Veracruz, Rio Grande do Sul. Marcelo Rodrigues de Carvalho, brasileiro, vereador pelo PTB em Veracruz, no regular exercício do seu mandato, e de todos os seus direitos políticos, quites com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, escrito no CPF sob o número 765, 436, 410-53 e no RG 106, 600, 5008. Residente domiciliado na rua Hermann Peckmann, número 339, no bairro Leopoldina, em Veracruz, Rio Grande do Sul, venho respeitosamente perante vossas excelências, com o devido acato e respeito, nos termos do artigo 23 da Lei Orgânica do Município, do parágrafo 2º do artigo 19 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e dos artigos 5º e 7º do Decreto de Lei 201/67, formular expresso. Pedido de abertura de processo de cassação de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar em fase do vereador Valdir Justman, brasileiro, vereador pelo MDB, atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, com endereço na Avenida Doutor Frederico Reno, 1580, Veracruz, Rio Grande do Sul, CEP 96.880.000, sede da Câmara Municipal de Vereadores, pelos seguintes fatos, razões que passa a expor. Dos fatos, o denunciante, vereador, no regular exercício do seu mandato, tomou conhecimento de que o cidadão Cláudio José Overbecker, brasileiro, casado, servidor público, exercendo função de agente administrativo, escrito no CPF 447, 928, 240, 87, e no registro, no RG 802, 714, 1061,
eleitor de Veracruz, quite em dia com suas obrigações perante a Justiça Eleitoral, título eleitor 041 129 880 442, zona eleitoral 162, seção 043, residente domiciliado na rua Olívio Fishburne, 298, no bairro Arco-Íris, em Veracruz, fez denúncia formal de fato grave que caracteriza a quebra de decoro parlamentar praticado por o vereador em Veracruz. E, diante do tal notícia, requer a abertura de processo de apuração e, caso comprovado, de cassação de mandato, pelos fatos que passo a narrar. Entre os anos de 2009 e 2015, em períodos descontínuos e com formais interrupções, o denunciante Cláudio foi nomeado para exercer o cargo de assessor legislativo da Câmara Municipal de Vereadores. Ao longo deste período, em algumas oportunidades, o denunciante Cláudio, por razões impostas pelo então presidente, o ora denunciado vereador Valdir Justman, era exonerado com imediata nova nomeação no dia seguinte, nos dias que se seguiam. Da primeira oportunidade em que houve a exigência de valores como condição para a nomeação, em fevereiro de 2015, por exemplo, o denunciante Cláudio entrou em um período de gozo de férias pelo período de 30 dias. Ao retornar ao trabalho, foi procurado pelo então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman, para assinar os documentos relativos a estas férias. Denunciado, condição para que o denunciante Cláudio permanecesse no cargo e que precisava para custear sua sobrevivência. O denunciante Cláudio, coagido, efetivamente repassou o valor de R$ 1.200 ao então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman. O valor solicitado foi até maior, mas sendo o único valor do que o denunciante Cláudio dispunha, foi o que restou a ser repassado. O valor foi passado em espécie, diretamente ao então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman, de maneira reservada, às escondidas e sem a presença de qualquer testemunha. Tudo, logicamente, engendrado pelo denunciado. Da segunda oportunidade em que houve a exigência de valores como condição para a nomeação, no final de 2015, mais precisamente em dezembro, o então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman, sob o argumento de que proporia a criação de um cargo para manter o denunciante Cláudio como assessor legislativo, no ano seguinte, exigiu a quantia de R$ 12.000. Para tanto, o então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman, determinou sua exoneração, com o intuito de que o denunciante Cláudio, com o valor das parcelas rescisórias, o que teria direito, já lhe repassasse algum valor para garantir sua renomeação e permanência em um momento posterior. Cerca de 15 dias após sua exoneração, o denunciante Cláudio foi chamado pelo próprio então presidente, ora denunciado, vereador Valdir Justman, que lhe questionou sobre os R$ 12.000 que teria solicitado, condição para sua nomeação, ao que o denunciante Cláudio respondeu que não dispunha do valor, não possuía renda, não tinha como pagar. Diante disso, o presidente pediu para que o denunciante Cláudio continuasse trabalhando na Câmara, pois iria colocar em votação um projeto para criar um cargo que seria preenchido por ele, o denunciante Cláudio. Durante este período, aproximadamente 45 dias, o denunciante Cláudio trabalhou sem nenhum registro, sendo inclusive denunciado pela imprensa local e alvo de investigação por parte do Ministério Público, onde prestou esclarecimentos. Como cargo proposto pelo presidente não foi aprovado na Câmara, Cláudio foi comunicado de que não poderia mais trabalhar lá. Essa situação ocorreu, salvo engano, entre os 15 de janeiro de 2016 e 26 de fevereiro do mesmo ano, sendo que o denunciante Cláudio foi chamado pelo próprio presidente e trabalhou sem receber qualquer valor. Por esta única razão, em que pese a exigência explícita e direta condição para a nomeação, não foi entregue qualquer valor ao então presidente ou denunciado vereador Valdir Justman. Da exigência ilícita, que é praxe perpetrada pelo denunciado. O denunciante Cláudio afirma peremptoriamente que tem conhecimento de que os assessores eram obrigados a repassar valores relativos às férias ao ora denunciado o então presidente Valdir Justman, como condição para serem nomeados ou se manterem em seus cargos. Todas as situações eram relativas ao período do gozo incompatível com os documentos assinados, ou, em convocação aos assessores, os mesmos repassaram o valor desses dias para o presidente.
A cidadã e também assessora da Câmara Municipal de Vereadores, Solange Schipper, chegou a questionar o denunciante Cláudio em dada oportunidade, se ele também tinha que repassar os valores de férias para o presidente, pois foi compelida pelo presidente a entregar valores. Solange confidenciou ao denunciante Cláudio que teve que repassar valores para o ora denunciado, ou então o presidente vereador Valdir Usman, pois sua nomeação passou a ser indicação deste. Outros nomes que Cláudio tem conhecimento que eram compelidas a repassar valores ao Valdir sob pena de serem exonerados eram os de Kátia Herbert e Josiane Petri. Tenho informações também que essa prática já era realizada antigamente. Tanto que sabe que a ex-assessora Susana Hoff não aceitou permanecer no cargo de diretora na época em que o presidente Valdir Usman queria parte do salário, para ela poder permanecer no cargo, o que caracteriza a toda a evidência quebra de decoro parlamentar. Todos os valores eram exigidos e repassados discreta e reservadamente, sempre às escondidas, sempre em espécie, tudo engendrado pelo denunciado. Em face destes fatos, é evidente que o então presidente, ora denunciado, o vereador Valdir Usman, exigiu e obteve vantagens patrimonial em prejuízo tanto ao denunciante Cláudio quanto dos outros então assessores aqui referidos. O ora denunciado, o vereador Valdir Usman, enriqueceu ilicitamente, além de ferir os princípios reitores da administração pública, além de quebrar o obrigatório decoro parlamentar. Do direito. O artigo 55, inciso 2 da Constituição Federal, aplicado analogicamente ao caso dos autos, estabelece que perderá o mandato ao deputado ou senador cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Já o decreto de lei 201/67 estabelece em seu artigo 7º. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando, em primeiro lugar, utilizar-se de mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. Segundo, fixar a residência fora do município. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. A lei orgânica também prevê a perda do mandato ao vereador que se portar de modo a ferir o decoro parlamentar. Artigo 23. Sujeita-se à perda do mandato ao vereador que infringir qualquer das disposições estabelecidas no artigo anterior. Artigo 2º. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção, de improbidade administrativa ou atentatórias às instituições vigentes. Terceiro, proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Quarto, deixar de comparecer em cada sessão legislativa, a terça parte da sessão ordinária, salvo licença, omissão, autorizada pela Câmara. Quinto, fixar domicílio eleitoral fora do município. Sexto, sofrer condenação criminal em sentença transitada e julgada. Redação dada pela emenda da Lei Orgânica 007, de 26 de dezembro de 2005. Parágrafo 1º. As ausências não serão consideradas falta quando acatadas pelo plenário. Parágrafo 2º, é de objeto de disposições regimentais o rito a ser seguido nos casos deste artigo, respeitada a legislação estadual e a federal. O conceito de decoro, no entanto, é indeterminado, e como as palavras da Constituição devem ser entendidas em seu sentido vulgar, salvo quando a palavra só tiver sentido técnico ou quando este for inequívoco em fase do contexto. Temos como ponto de partida do decorrer aos dicionários. Segundo Ronçais, decoro significa recado no comportamento decência, atacando acatamento das normas morais, dignidade, honradez, pundonor, seriedade nas maneiras, compostura, postura requerida para exercer qualquer cargo ou função pública. Conforme Aurélio, decoro significa correção moral, compostura, decência, dignidade, nobreza, honradez, brio,
e pundonor. O dicionário da Academia das Ciências de Lisboa define decoro como respeito pelas boas maneiras, pelas convivências sociais, compostura no modo de estar e de se comportar. O dicionário da Academia das Ciências de Lisboa define como respeito pelas boas maneiras, pelas conveniências sociais. Voltando ao parágrafo 2º. Repetindo o parágrafo, o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa define decoro como respeito pelas boas maneiras, pelas boas conveniências sociais, compostura de modo de estar e de se comportar, conforme Maria Helena Diniz, dicionário jurídico, decoro, na linguagem jurídica, em geral, quer dizer honradez, dignidade ou moral, decência, respeito a si mesmo e aos outros. Assim, temos que decoro parlamentar é a conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, representantes eleitos de sua sociedade, que não firam a lei, a ordem e os bons costumes, quando mais de um presidente de casa. A definição é importante, porque procedimento incompatível com o decoro parlamentar pode acarretar a perda do mandato, o que, aliás, se espera pela conduta do vereador, que exige valores, parte do salário ou de vencimento do servidor que nomeou, como condição ou para essa nomeação ou para mantê-lo no cargo. A conduta, aliás, mais do que indigna, o que fere o decoro parlamentar, caracteriza ato de improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 92, em seus artigos 9, 10 e 11, além de caracterizar conduta criminosa por fato típico previsto em lei. E neste cenário, não há outro caminho, atento a todos os dispositivos de lei invocadas e mais aquelas que se possa trazer à discussão, que não o recebimento do presente com autorização do plenário da Casa, a abertura do processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar. Rol de testemunhas. O denunciante indica como testemunhas aptas a falarem sobre os fatos, inclusive porque foram vítimas dos mesmos atos improbos, criminosos e indecorosos, as pessoas abaixo mencionadas, cujo endereço, acaso seja necessário, poderá diligenciar e informar tão logo seja provocado. Kátia Herbert, Josiane Petri, Susana Hoff e Solange Schipper. Dos pedidos, ante o exposto, requer o recebimento do presente, seu protocolo e a imediata inclusão na pauta ou ordem do dia da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. A leitura do presente, a votação do pedido de autorização para a abertura do processo de cassação do mandato do vereador denunciado por quebra de decoro parlamentar. Uma vez aprovado, por maioria simples, requer a constituição de comissão parlamentar processante. Requer a constituição de comissão parlamentar processante para instruir o presente denúncia, ofertando ao denunciado o direito de ampla defesa e o contraditório, ouvir testemunha, colher provas e emitir relatório final com parecer. Ao final, requer com a consequente e necessária perda do mandato do vereador por quebra de decoro parlamentar do vereador Valdir Ussmann, diante das provas e dos fatos descritos e provas carreadas. Requer ainda a produção de todos os meios de provas admissíveis em direito, especialmente o depoimento pessoal do vereador, bem como a oitiva de testemunhas cujo rol será oportunamente apresentado. Temos em quem pede e espera deferimento. Veracruz, 17 de agosto de 2020, assinado pelo denunciante Marcelo Rodrigues de Carvalho. Diante dos fatos, senhores e senhoras, tendo em mãos, então, a denúncia, na condição de vice-presidente desta Casa, cabe a mim colocar em votação, maioria simples, os vereadores que, após ser colocado em votação, vão permanecer sentados, aprovam então a denúncia, e se houver algum contrário a essa denúncia, que vamos colocar de pé. Uma vez aprovado nesta Casa, nós então iremos implantar a comissão no que segue. Deste modo,
comunicando que o presidente Valdir não votará, e também o denunciante Marcelo também não votará. Então, ambos estão fora da votação, uma vez que é o denunciado e o denunciante. Os demais estão aptos a votar. Eu coloco, então, em votação. Os vereadores que forem favoráveis à abertura da comissão parlamentar processante, permaneça sentado, e se houver contrário, que se levante. Declaro aprovado por unanimidade a comissão parlamentar processante para investigar, então, o denunciado, o vereador Valdir Lustmann. E agora, convido a diretora da Casa, Deise, para que nós possamos sortear a comissão. Como será esse sorteio? O vereador Marcelo se encontra fora da comissão, com o vereador Valdir. De minha parte, indico o vereador José Adroaldo, do MDB, e peço ao vereador Eduardo que indique o representante do PTB. Então. Senhor vice-presidente, que outrora comanda os trabalhos, indico a pessoa do colega vereador Márcio Fernando Nila. Agora convido, então, o vereador Ludwig Conrad, não sei, o líder de bancada é o Ludwig Conrad, né, do PSB, para que ele indique um vereador para integrar essa comissão processante. Indico a minha pessoa. Agora convido, então, o vereador Robert Frederico Schuh para que indique um vereador ou a vereadora integrante da comissão representante do Partido Progressista. Eu indico a vereadora. Eu indico a vereadora Maria de Fátima. O Flávio Schink, vereador do PDT, já é automático, Flávio, a sua indicação, uma vez que o senhor é o único representante do partido nesta casa. Então, a comissão irá para o sorteio de 3 nomes, onde integrará Martin Niland, José Adroaldo, Maria de Fátima, vereador Ludwig Conrad, vereador Flávio Schink. Então, esses 5 nomes, os vereadores podem acompanhar, está aí, então, vai para o pote para ser tirado para montar a comissão. Desses 5 nomes, sairá 3 integrantes da comissão. Então, só mostrando os nomes, depois vamos para o sorteio, né? Adalva Silva. Ludwig Conrad. Eu vou pedir que os líderes de bancada, já que o Eduardo indicou que ele tire, então, o primeiro que for sorteado será um dos integrantes. Vai ficar 2 no pote, então vai fazer essa parte. Eduardo tira o nomezinho e esse vai integrar a comissão. Pode o Eduardo mesmo ler, por favor, ou mesmo indica aí. Primeiro sorteado, o vereador Márcio Fernando Nila. Martin Nila, então, fará parte da comissão. Peço para o vereador Ludwig Conrad, fazendo essa ordem dos 3, então, que sorteie outro nome, então, para integrar a comissão. Segunda sorteada foi Maria Fátima Gomes dos Santos. Pediria, então, ao vereador Ross, para que nomeasse o outro integrante da comissão. Flávio Daniel Schink. A comissão, então, está sorteada oficialmente e composta pelos vereadores Marco Fernando Nila, Maria de Fátima Gomes dos Santos e Flávio Daniel Schink. Esse, então, é o passo. E eu, na condição de vice-presidente, já vou declarar a mesma instalada e constituída para que ela possa realizar os trabalhos necessários. A partir de amanhã, vão se reunir, em horários 3 se combinam e marcam, para poder dar os passos técnicos. O doutor Marcelo, o senhor juiz vai acompanhá-lo. Vão eleger um presidente e um relator e terão os prazos de acordo com a lei para dar o seguimento necessário. Essa casa, no meu entendimento, deve prezar e zelar pela transparência. Se as denúncias chegam nesta casa, no nosso entendimento, ela deve ser analisada e é o mínimo que a sociedade espera ser votada, o que acabamos de fazer. E com este ato, eu devolvo a palavra ao presidente, para ele dar sequência aos trabalhos dessa noite. Agradeço então ao vereador Dalvo, que ora conduziu os trabalhos.
na questão da denúncia à minha pessoa. E neste momento, então, eu pediria novamente ao vice-presidente que faça a leitura da denúncia do eleitor Jerônimo de Lamar. A pedido do presidente, então, eu vou ler a denúncia seguinte. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veracruz, Rio Grande do Sul, com base nos autos do processo fura-fila, número 04.423.00001/2017, e na medida cautelar, número 160/2.17.000.759-8, e seus anexos, e na decisão tomada pelo Ministério Público e demais poderes constituídos, venho respeitosamente perante o presidente desta Casa Legislativa oferecer denúncia contra os investigados Eduardo Vanilson Martins Viana, Marcelo Rodrigues de Carvalho, Márcio Fernando Nilan, Alcindo Francisco Iser. Em fase do exposto do Ministério Público e do Estado do Rio Grande do Sul, que requer que seja declarados os fatos imputados aos requeridos como atos de improbidade administrativa, triplicados no artigo 11, caput da lei, com aplicação subsidiária das seguintes sanções previstas no artigo 12, inciso 3 da supracitada lei, aplica-se aos casos de violação dos princípios da administração pública. Certo que a justiça prevalecerá. Com antecedência, agradeço. Veracruz, 13 de agosto de 2020, assinado Jerônimo de Lamar da Silva, consultor de vendas, CPF 535-152-770-72. Essa é a denúncia, senhor presidente. Coloco agora em votação a abertura de comissão parlamentar processante, sendo o denunciado Alcindo Francisco Iser. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Portanto, aprovado por unanimidade a abertura da comissão parlamentar processante ao senhor Alcindo Francisco Iser. Agora, o vereador Eduardo Vanilson Martins Viana. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado, então, também por unanimidade, o denunciado Eduardo Vanilson Martins Viana. Agora, coloco em votação a abertura de comissão parlamentar processante ao denunciado Marcelo Rodrigues de Carvalho. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado por unanimidade. E quero sempre destacar. Quero destacar sempre que a unanimidade dar-se-á, porque sempre quando o vereador é envolvido, ele não faz parte da votação. Ok? Quero só registrar e deixar bem claro na ata. E anteriormente nós já tivemos uma reunião e já foi muito bem combinado com os senhores denunciados. Então, também aprovado por unanimidade também ao vereador Marcelo Rodrigues de Carvalho. Coloco agora em votação a abertura de comissão parlamentar processante ao denunciado Márcio Fernando Nilan. Os vereadores favoráveis, sentados, contrários, se levantem. Declaro aprovado também por unanimidade ao denunciado Márcio Fernando Nilan. Agora também pediria, como foi feito já no outro processo, a indicação do Partido Progressista de um nome de um vereador. Eu indico a minha pessoa, Horst Frederico Schuh. Ao MDB, então, eu indico o vereador Dalvo Pedro Vink. Pediria ao PSB, vereador Ludwig, que indicasse um vereador para a comissão. Indico a minha pessoa, Ludwig Conrad. E o PDT, que é automático, tem um vereador,
que é o vereador Flávio Daniel Schinck. Portanto, nessa comissão nós temos 4 vereadores, onde eu pediria a Deise, Ludwig Conrad, Horst Frederico Schuh, Flávio Daniel Schinck, Fidalgo Pedro Vinci. Presidente, com a contribuição. sim, os primeiros 3 fazem parte da comissão, onde então eu pediria que, para quem retirasse os papeizinhos, os 3 denunciados, o vereador Eduardo, Martin e o Marcelo. Senhor presidente, o primeiro vereador, o vereador Flávio Daniel Schinck. Senhor presidente, segundo nome, vereador Horst Frederico Schuh. Senhor presidente, terceiro vereador Ludwig Conrad. Portanto, então, finalizando o sorteio, declaro então constituída a comissão parlamentar processante aos denunciados: Eduardo Vanilson Martins Viana, Martin Fernando Niland, Marcelo Rodrigues de Carvalho e Alcindo Iser. Schuh, a vereadora Maria de Fátima, lisura, transparência, cristalinidade, ou de forma cristalina, que investiga os fatos envolvendo todos que aqui são indiciados e aquilo que puder apurar. Que Deus possa abençoá-la e protegê-los, iluminando da melhor maneira possível. Este é o papel do legislador. E também dirigindo-me à comunidade neste momento, agradeço de forma veemente o comportamento, a educação, a participação. Isso faz a diferença da verdadeira democracia. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária se realizará no dia 24 de agosto, às 18 horas. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos.